A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma excelente quarta-feira, diante da presença do Altíssimo. Nós estamos aqui mais uma manhã para louvar, bendizer e exaltar o santo nome. Nome esse digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Nós estamos aqui nesta quarta-feira, nesta manhã com propósito, e o propósito é adorar. O propósito é bendizer e exaltar, né? Nós temos que glorificar a Deus pelo dia de vida, pela saúde, pela oportunidade, pela benevolência do nosso Deus, né? Porque dinheiro nenhum na terra nos dá a condição que Deus nos dá, né? De levantar, se pôr sobre os nossos pés, né? Comer, beber, trabalhar, andar, tudo para nós parece, né, normal, simples, mas é de grande valia, né? Às vezes nós nem levantamos agradecendo, nós levantamos murmurando, né? Uma hora é porque está de a pé, uma hora é porque está chovendo, uma hora é porque quebrou o veículo, uma hora é porque aconteceu alguma coisa na casa, uma hora é porque faltou dinheiro naquele momento. Mas nós esquecemos de agradecer muitas das vezes pelo fôlego de vida, pelo milagre que nos aconteceu. Cada dia vivido é um milagre. Cada oportunidade é um milagre. E às vezes nós estamos preocupados por aquilo que nós não temos. E nós não precisamos de muito para viver, irmãos. Nós precisamos do essencial da terra, mas o mais importante é a presença de Deus. Se nós temos Deus, nós temos tudo, né? O Senhor é meu pastor, né? E nada faltará. Então nós já temos que entender isso. O Senhor é meu pastor e nada, né? Ou de nada eu tenho falta, né? No momento de aflição, no momento de escassez, o apóstolo Paulo diz: eu sei estar no muito, mas também sei estar no pouco. Sei ter fartura, mas sei ter escassez, ou seja, sei dormir numa cama boa, mas também, se necessário, sei dormir no chão. Sei comer comidas gostosas, aquilo que eu gosto, mas também, se faltar isso, eu sei comer o que põe à mesa. E às vezes nós estamos reclamando, só isso, de novo isso, só isso. Todas as vezes que nós fizer isso, irmãos, né? Eu sei que tem muitas pessoas em situação de rua no Brasil, né? Tem muitas pessoas que estão aí passando por necessidade, né? Mas muitas das vezes não tem o vídeo. Mas todas as vezes que você pensar, né, que a sua vida está ruim, assiste uns vídeos dos nossos irmãos africanos, né, que passa 3, 4 dias sem comer, e não é por consagração, é porque não tem mesmo, tomando água, né, de chuva, ou águas que estão labarrentas. Então nós temos que agradecer a Deus. Essa roupa não está boa. Glória a Deus porque você tem essa roupa, né? Isso não está bom. Glória a Deus porque você tem isso. Glorifica a Deus que a vida começa a mudar. Começa a agradecer que a vida começa a mudar. O espírito de gratidão, irmãos, ele traz muita coisa para a nossa vida. Muita coisa. Ingrato não tem nada com Deus. Mas o grato recebe. O grato, ele consegue entender. Tá? Não estou falando para nós vivermos com um espírito de miséria, entenda. Mas nós temos que ser grato a Deus em tudo. Nós temos que ter gratidão. Espírito de miséria não é para nós, está repreendido em nome de Jesus. Mas nós temos que ser gratos. Tá? Nós reclamamos de tudo. Reclamamos quando chove, reclamamos quando faz sol, reclamamos quando faz frio, reclamamos quando faz calor, reclamamos quando venta, reclamamos quando não venta. Reclamamos porque temos que comprar, reclamamos porque não temos que comprar, né? Reclamamos até muitas das vezes porque temos que fazer algumas coisas. E sempre o Senhor está falando comigo sobre gratidão, sobre falar sobre gratidão, né? Gratidão em todo momento, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Se é todas as coisas, é toda a situação, irmão. Eu não estou falando de situação que nós procuramos, eu não estou falando de pecado que nós buscamos, eu não estou falando de contenda que nós adquirimos, não. Porque tem coisa que nós adquirimos, mas eu estou falando de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando por esse período? Está cooperando. Está passando por uma dificuldade? Está cooperando. Está passando por uma situação? Está cooperando. Todas as coisas cooperam. O problema é que nós achamos que na nossa vez é mais difícil. Todas as vezes nós falamos, mas por que tem que ser na minha vez, né? Não é que na sua vez é mais difícil. É que você, na verdade, está vivendo aquilo. Porque julgar quem tá de fora, julgar é fácil, irmãos. É fácil, né? Nossa mente nós falamos, se fosse eu faria dessa forma. Mas se fosse você não estava falando que faria dessa forma, você estava agindo de uma forma diferente. Mas como é o outro, e nós não temos responsabilidade sobre aquilo, nós queremos imputar, né? Nós queremos imputar algo sobre aquilo, né? Se fosse eu, não, então espera a sua vez, quando for você faz desse jeito aí. Agora é a minha vez, agora é a vez do outro. Porque esse negócio, não está vivendo, não está pagando preço, não está sabendo o que está acontecendo. Se fosse eu, né? Não, se fosse você já estava preparado para viver. Ou Deus estava te preparando para aquilo. Porque quando nós vemos uma situação de fora, nós queremos liberar alguma palavra já. Eu errei muito nisso, hoje eu não faço mais, eu vejo, analiso, vou orar. Se for para mim ajudar em alguma situação, Deus me direciona. Se não for, eu só peço a misericórdia de Deus. Porque às vezes nós ficamos autocríticos, e aí falamos aquelas palavras assim, ó, é uma crítica construtiva. Não tem crítica construtiva para quem não constrói nada, não. Se é construtiva, ela tem que ter construído acima daquilo. Senão, não é crítica construtiva. Para com esse negócio, nós estamos errando e nós estamos equivocados. Crítica construtiva é só para quem passou e para quem viveu, tá? Para quem não viveu, não é uma crítica construtiva, é uma crítica. Tá? Não vai construir nada, porque ele não construiu nada em cima daquilo. Não viveu aquilo. E como que ele vai dar uma crítica construtiva? Por isso que Jesus, né, falou para nós sermos imitadores dele, porque ele venceu. E toda palavra que Jesus libera nos constrói algo. Toda palavra que Jesus nos manda é para nos moldar e dizer que é possível o homem passar. Os fariseus tinham crítica contra Jesus, contra os discípulos, contra a palavra, né? Então a crítica construtiva é por alguém que construiu alguma coisa. Falou, eu estou te falando isso porque eu fui por esse caminho e não deu certo. Então vai por esse aqui porque esse aqui eu consegui chegar. É uma crítica construtiva. Não faça assim porque vai ter impedimento. É uma crítica construtiva. Agora não cavou, não lutou, não carregou balde de água aí que é da crítica construtiva. Para, irmãos. Nós estamos vivendo uns tempos aí que está difícil, né? Está difícil, é muito crítico e pouco construtor. É muito crítico e ninguém construindo nada. O outro não sabe fazer, o outro não. Aí vai lá não faz também. É só porque tem alguém fazendo. Eu, na minha época, quando eu estava lá, para que esse negócio também, quando você estava lá não é aqui, aqui não é lá e ali não é aqui. Então, para que esse negócio também. O saudosismo nos atrapalha. Viver de passado, quem vive de passado é museu, e o museu está se acabando. Os museus estão se acabando. Nós temos que lembrar de algumas coisas, como testemunho, né? Eu tenho saudade de algumas coisas, de tempos, lembro de algumas caminhadas, mas eu não fico vivendo, querendo trazer o fogo de outrora para esse momento. Não, Deus está dando lenha nova. O fogo quem manda é Ele. Deus está incendiando novas coisas. Mas não dá e tal. Naquele tempo, irmãos, o tempo mudou, mas nós podemos ter as mesmas práticas na oração, na súplica, na comunhão, na graça. Naquele tempo, hoje, não, nós não podemos ser libertinos. Libertinos não. Mas o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, é de liberdade. O libertino, ele quer fazer todas as coisas. O importante é ser feliz. Não importa se peca, não importa se rouba, não importa se mente, não importa se empurra, não importa se mata. É libertino. Eu vou viver o momento.
Libertinagem não tem na palavra. Mas vamos viver novidades de vida. Todo dia uma novidade. Todo dia uma experiência nova. Todos os dias. Sabe qual que é o problema? Nosso, como ser humano, porque eu também sou ser humano, senão eu vou falar só você não, é nós. É não construir nada e querer bater em quem está construindo. É não fazer nada, né? Uma certa feita, alguém está pregando, está falando de Jesus. Alguém diz, tá contra nós, tá. Não, Jesus falou, não. Se não é contra nós, é por nós. Tá pregando o evangelho. Mas não pode fazer. Não pode por quê? Se a autorização vem do alto, não vai fazer coisa, né? Por vontade própria. Mas se tem autorização do alto, meu amigo, vai para cima. O engraçado é que nós queremos parar a obra. Nós falamos da obra e nós queremos parar a obra. Nós falamos da obra e nós queremos fazer do nosso jeito. Eu quero dizer algo para todos nós aqui, tá? Não é só para você não, para nós orarmos. O fiel construtor é Deus. Ele que é o criador de todas as coisas. Ele que é o arquiteto de todo mundo. E o projeto, a planta de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, se chama Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. É Ele que é o age, é Ele que é a palavra criadora de todas as coisas. É Ele que é o verbo vivo que desceu do céu. Então, se Ele está dando capacidade para aqueles que estão avançando, glória a Deus por isso. O nosso problema como ser humano, tá? Como ser humano, é ficar preocupado com a vida daqueles que estão fazendo e esquecemos de se preocupar com a nossa. Eu adotei isso e depois que eu adotei isso, eu diminuí N problemas da minha vida. As pessoas iam falar de outro ministério e tal, às vezes não falava nada, mas ouvia o pecado entrando, aí tinha que cortar. Hoje vem, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Recebo, né? Recebo na igreja, no gabinete pastoral, porque coisa espiritual eu resolvo lá. Que eu trago meus amigos na minha casa para tomar um café, para falar de coisas boas. Problema de situações espirituais eu resolvo na igreja. Ou visito alguém que não pode vir até aqui. Mas fala, o pastor de lá é outro, tá? Lá é outra liturgia, é outra situação. Eu não resolvo nada de lá, tá? Mas o senhor não sabe o que está acontecendo. Nem quero saber. Pastor, o senhor é rude, mal educado? Não. Porque a Bíblia diz que nós não podemos ser conivente com isso. Nós acabamos criando algo dentro de nós, por mais que falamos que não, nós criamos um bloqueio sobre aquilo e queremos julgar a causa alheia. Cada um vai prestar conta. Eu falo, eu pastoreio aqui. Tá? É aqui que eu pastoreio e eu tenho que fazer com excelência, senão eu vou pagar preço ainda. Então nós temos que parar com isso, irmão. É uma crítica que não constrói nada, destrói. Tá? Porque Jesus não construiu nada com palavras de maldição. Nunca falou para nós, né? Quando ele liberou uma palavra que a figueira não ia dar mais fruto, ela não deu mesmo. Não deu fruto nenhum. Tinha folhagem, parecia que, né? Mas a hora que Jesus precisou, né, de algo dela, do fruto dela, ela não pôde gerar. Você está entendendo? Então, Jesus sempre trabalhou, foi na fé. E não é na fé comum, é na fé espiritual, na fé geradora. Todo mundo tem fé. Né? A fé, todo mundo tem. Eu creio, vai acontecer, um dia eu vou me formar, um dia eu vou ter uma casa. Isso aí é fé natural. Né? Todo mundo crê em alguma coisa. Agora eu estou falando da espiritual. Porque a fé natural, ela quer construir com os termos terreno. A fé espiritual, ela constrói com aquilo que o reino espiritual dá. E o que o reino espiritual dá? Ousadia, perseverança e continuidade. Jesus foi ascendido aos céus, mas a palavra e a obra continua. E depende de mim e de você. Pastor, eu não tenho condição. Não tinha. Improvável antes. Agora é escolhido. Quer construir alguma coisa? Foque naquilo que Deus te deu. Foque naquilo que Deus te confiou. Porque nós fazemos um sinédrio, né? E aí usamos aquela conversa torta. Não estou falando mal, é verdade. Não é. Não está falando mal. Porque se é verdade, ela pode ser exposta. A verdade, ela não fica, né, escondida por muito tempo. Então, está falando mal. E nós acabamos desenterrando cadáveres, né, defuntos que já foram, né, e nós começamos a trazer. E todas as vezes que nós começamos a trazer isso, nós estamos destruindo e colocando pessoas em cadeias. Nós estamos colocando pessoas em cadeias, aprisionadas por causa da nossa língua.
Usa a língua para bendizer. Se não for para bendizer, não fala nada, fica quietinho. Usa as redes sociais para falar de Jesus, para ganhar pessoas. Usa o teu testemunho para edificar, irmãos. Isso é para mim também. Vamos orar em nome de Jesus? Já passou 15 minutos aqui. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te exaltar, Senhor. Primeiro, porque nós estamos lutando as guerras sem preparo, Senhor. Nós estamos desaprovados, Senhor Jesus, diante da tua presença. Porque nós estamos falando de uma palavra genuína e vivendo completamente diferente nos últimos dias, Pai. Nós falamos da igreja primitiva. Nós falamos de tantas outras igrejas, Pai. Mas a igreja primitiva, ela tinha algo chamado comunhão. E as igrejas do dia de hoje está faltando a comunhão. E eu não estou falando de placas, eu não estou falando de coisas terrenas, eu estou falando de coisas espirituais, nós como igreja de Cristo. Nós estamos preocupados porque a congregação de fulano cresceu, porque o Beltrano foi usado na palavra, porque o outro foi usado no louvor, o outro ganhou almas. Em vez de nós se alegrarmos, porque chegou a vez de alguém receber a bênção, em vez de nós se alegrarmos, ficamos tristes, Pai. Tira tudo isso, Senhor Jesus, e nos dá a tua mente, o teu querer e a tua vontade. Nós não podemos se decepcionar com a obra redentora que o Senhor está fazendo. É que, na verdade, o outro, muitas das vezes, está se preparando, muitas das vezes está lutando as suas guerras, e está na posição que o Senhor chamou. Mas nós queremos ligar o automático, apertar um botão e já sair. Não, eu tenho uma promessa, e a promessa eu não vou morrer enquanto não vai se cumprir, não vai morrer enquanto não se cumprir, se estiver na tua presença, porque o corpo exterior tomba, o corpo físico tomba, mas o espiritual vive e vai para a eternidade. Então nós estamos equivocados sobre muitas coisas. Nós estamos com uma mente fechada num evangelho que não é do Senhor. O Senhor é multiforme, nós estamos se tornando religiosos, Pai. Querendo acender o fogo, um fogo estranho, como Nadab e Abiú, Senhor. Porque nós não estamos se preparando, nós estamos embriagados de tantas coisas do mundo, Pai. E nós não conseguimos preparar para que o Senhor mande o fogo. Para que o Senhor, meu Pai, restaure a adoração. Para que o Senhor restaure, meu Pai, a chama no altar. Nós estamos bloqueando, nós começamos a falar de vida alheia e coisas que nós nem sabemos, é por causa que eu ouvi. Ou me disseram, me falaram, me contaram 3 demônios que estão atuantes há muito tempo e nós não bloqueamos eles. E agora está nascendo um filhote, eu estou sabendo. Está sabendo de nada, está jogando, Pai. Mas quando a verdade ela nos enche, quando a verdade ela nos alcança, nós não queremos ficar em roda de escarnecedores, em roda de mentira, em roda de engano. Nós não queremos, Pai, só se ajuntar para dizer que estamos fazendo algo, meu Pai. Senhor Jesus, que vira rotina, algo rotineiro, algo por obrigação. O Senhor não quer isso. Mas o Senhor quer que nós estejamos com espontaneidade. Não é o tanto que eu conheço da palavra, é o tanto que eu tenho vivido, não é o tanto que eu tenho colocado peso e cargo sobre a vida do outro, mas é o tanto que eu tenho vivido a palavra. Não adianta ser um almanaque bíblico e não pôr em prática. É mais fácil alguém que pega um versículo, enquanto o Senhor não dá luz daquela palavra, ela não fica em paz. E aí vai para outro. Mas às vezes nós estamos agora querendo se apresentar num saber, mas não tem fundamento, não tem raízes. Os crentes, Pai, o Senhor chama como palmeira. E nós estamos agora como crentes, meu Pai. Sarça, pega fogo, mas já desaparece. Nós estamos como crentes sarça. Vem o calor do deserto, pega fogo, pula, sapateia, mas depois desaparece no meio da semana. Eu quero morrer, eu quero parar, eu quero desistir. Não foi para isso que eu vim para a igreja. É muita luta, é muita prova, é muita dificuldade. É porque nós estamos em guerra e nós escolhemos o lado que queremos lutar. Só que às vezes nós já estamos na frente da batalha e não é para estar na frente da batalha, é para estar em preparação. Porque todo o exército, ele prepara o soldado para a guerra.
Ele dá estratégia de sobrevivência na guerra. E o Senhor, meu Pai, é da mesma forma que nós, na verdade, nós não queremos o preparo. Nós achamos que estamos num circo, é malabarismo, é efeitos especiais, é mágica. Mas nós estamos, Senhor Jesus, mais preocupados em ser visto. E tudo que é feito é mais preparação do que apresentação. Não tem guerra todo dia. Não tem guerra entre países a todo momento. Mas o exército está treinando o soldado todos os dias, dando limites a ele, ensinando ele a vencer. E o Senhor está fazendo isso com a tua palavra. Mas nós, como seres humanos, estamos rejeitando a tua palavra, Senhor. Porque a palavra nos confronta. Nós, nos últimos dias, estamos rejeitando, meu Pai, a sã doutrina. Nós estamos rejeitando a libertação, a cura, Senhor. Porque nós estamos querendo, Senhor Jesus, te servir, mas também mexer para o outro lado. Nós estamos querendo te servir, mas também querendo jogar cartas. Nós estamos querendo te servir, mas querendo também o espírito de adivinhação em Atos 16, Pai. Senhor, nós queremos te servir, mas também estamos como Saul, querendo consultar a pitonisa, Senhor. Porque de alguma forma nós queremos resposta. Senhor, que hoje venha haver limpeza, libertação e cura. E que nós possamos nesta manhã, Senhor, nos converter mais um dia, porque conversão é mudança de caminho. Que nós possamos renunciar mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã de número 8. Cristo, o fiel amigo. Aleluia. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Não há amigo mais nobre e digno. Não há. Nem mais humilde, mais benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Ao pecador perdoar anela. Ele só. E pelos seus santos sempre vela. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Deus em seu Filho se ha comprazido. Nele só. Mas sua glória me ha repartido. Dele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Nele nós temos um firme guia. Nele só. A noite enche de alegria. Ele só.
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Glória a Deus. Glória a Deus. 370 da harpa cristã, mais grata. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Café e água. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para os irmãos que entraram aí, né? Depois que nós demos início, eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nossa irmã Ângela Gonzaga, missionária Alice, glória a Deus. Minha cunhada, né, predileta, Valquíria Lopes, pastor Fabiano Gaia, da cidade de Luperce, Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Tereza Raquel, missionária Célia, Rosimeire Dantas, nossa irmã Diaconisa Elícia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos, em nome de Jesus, são bem-vindos aqui. Missionária Alice, setembro nós estamos aí, hein? Vai tomar aquele café, né? Orar junto, falarmos da palavra de Deus, né? Glória a Deus, saudade dos irmãos, né? Irmãos, vamos para a palavra. Hoje eu
aproveitei um pouco o tempo aí, falei um pouco demais, mas nós vamos aqui para a palavra que Deus tem nos proposto, tá? Abre as vossas Bíblias, sempre que possível, irmãos, né? Eu sei que alguns estão no trabalho, mas medite na palavra junto conosco, depois você medita mais profundo, e aí Deus vai te dando, né, revelações, mais revelações, porque não pode ficar só nessa revelação que o pastor Eduardo traz. Deus vai te dando novidade, revelações novas, né, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu quero aqui, juntamente com os irmãos, meditar em 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler o versículo 1, né? E depois nós já vamos pular para o versículo 7. Bom? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Glória a Deus. Vamos à leitura. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 7. Porém, o Senhor disse... Vamos ler o 6 para melhor compreensão. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Vamos para o versículo 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não se assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e trouxe. E era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Amém? Irmãos, nós estamos aqui num período muito importante, bíblico, e também para um povo de Deus. A Bíblia diz que o povo até então vivia em teocracia. Deus era o próprio rei do povo, usando sacerdotes, profeta, e Deus falava diretamente com o povo. A nação de Israel, o povo de Deus, começa a olhar as nações circunvizinhas, os outros reinos, e começa a dizer que também queria um rei. Samuel se entristece, achando que ele estava sendo rejeitado, mas o próprio Deus fala para Samuel: eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. A Bíblia diz que segundo a vontade do povo, né? Mas também vontade permissiva de Deus. Deus abençoe nossa irmã Cleusa. Saul, né? Cuidando das jumentas. Ele é encontrado por Samuel, ele tinha todo o aspecto físico para ser um rei. A Bíblia diz que quando Samuel unge Saul, o Espírito de Deus toma ele. Vai se passando o tempo, Saul vai crescendo a coroa sobre a cabeça dele, porque o problema não é governar junto com Deus, o problema é querer todo o governo. O nosso problema como ser humano é achar que nós já somos autossuficientes por alguma coisa que nós estamos fazendo para Deus.
Tem gente que diz, se eu não pregar, um milagre não acontece. Se eu não cantar, ninguém sente Deus. Se eu não tiver, nada acontece. Irmãos, eu quero dizer para nós, tá? Pode faltar a nossa presença, só não pode faltar a presença de Jesus. Saul agora queria governar e ele não queria ser governado por Deus. E todas as vezes que nós olhamos para essa situação, nós vemos que a coroa cresce na cabeça. Ah, eu faço assim, pronto, acabou. Não, tem que ser o que Deus quer. Tá? Ainda que eu sou o pastor da igreja. Em Apocalipse fala que eu, também sou anjo, tá? E todos os outros pastores. Eu não sou o dono da igreja, eu tenho que ser regido por Cristo. Eu tenho que tomar as atitudes daquilo que Cristo quer. É a mesma coisa, agora vai acontecendo situações e Saul perde o direcionamento. Pela amizade de Samuel, Deus já tinha falado com Samuel e Samuel não está querendo fazer o que Deus mandou. E aí Deus falou, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Vai, se prepare e vai para a casa de Jessé o belemita, porque de lá eu tenho me provido de um rei. Ele falou, como que eu vou fazer? Se o rei souber, ele vai me matar. Fala que você vai sacrificar e santificar o povo lá. Ele pegou e foi. Quando ele chega, os anciões da cidade ficaram com medo. Falou, é de paz a sua vida, porque Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Samuel não ia se deslocando de um lugar para outro à toa, não. Ele ia no propósito de Deus. Falou, não, é de paz a minha vida. Ele chega lá, santifica com o povo e começa. Só que mesmo Samuel estando muito tempo com Saul, Samuel sendo espiritual, sacerdote, profeta e juiz de Deus, ele atentou para a aparência. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós não perguntamos para Deus, nós queremos fazer de pronto. A Bíblia diz que quando Samuel entra na casa de Jessé e aparece Eliabe, ele falou, certamente esse aí que é o rei do Senhor. Certamente é esse aí que Deus tem chamado como ungido. Às vezes a aparência está dizendo uma coisa, mas a vida está dizendo outra. Não é os meus amigos, não é pela minha visão que vão ser usados, que vão pregar, não. É os amigos de Deus que têm que assumir os altares. É os amigos de Deus que são direcionados, não é os meus amigos. Porque independe de ser meu amigo ou não. Se Deus levantou, levantou e acabou. Mas agora estamos vivendo o tempo de amigo, de facilidade, né? Ah, mas eu estou bastante tempo. Está bastante tempo e não toma posição, o que vai adiantar? Ah, eu sou o rei. É rei, mas não está sendo governado por Deus, vai adiantar o quê? Por isso que muitos ministérios têm fechado, têm quebrado, têm acabado, porque as pessoas estão governando como um império. E a igreja não é governada como império, a igreja é governada por Cristo, para salvar a alma, para curar, para libertar. A Bíblia diz que enquanto está acontecendo um diálogo entre Deus e Samuel, tem alguém no pasto, com amor, cuidando das ovelhas de seu pai. E não é qualquer ovelha, não é as ovelhas comerciais, não é as ovelhas mais bonitas. A Bíblia diz que Davi estava por detrás das malhadas. As malhadas eram aquelas que tinham se machucado, as malhadas eram aquelas que tinham bicheiro no ouvido, as malhadas eram aquelas que estavam com a pata quebrada, mas com o mesmo amor ele cuidava das ovelhas. Com o mesmo amor ele vivia o pastoreio. A Bíblia diz que passa-se os 7 filhos de Jessé. E Samuel fala, acabaram-se os jovens. Jessé disse, tem o menor. Ele está no pasto, apacentando as ovelhas. Então manda chamar. Que enquanto ele não chegar, nós não se assentaremos ao redor da mesa. A Bíblia diz que Davi chega, era ruivo, de gentil aspecto, de semblante bom, recebe a unção, e quando ele recebe a unção, o Espírito de Deus se apodera dele. O Espírito de Deus enche Davi e aparta-te de Saul. Aí está o X da questão. A oportunidade é dada para todos, mas nós temos que aproveitar a oportunidade. Pastor, Deus é amor, mas ele é justiça também, ele não se deixa escarnecer, irmão. Deus, ele não se deixa escarnecer, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele mata, mas ele também dá vida. Nós só queremos falar de um Deus que dá vida, mas esquecemos de um Deus que permite a morte, que mata. Nós esquecemos de um Deus que, quando ninguém quer ele também não entra na peleja. Ah, pastor, o senhor está doido. Não, nós só queremos a parte boa.
Nós só queremos falar de algo, de um Deus que agora aceita tudo, não. A Bíblia diz que agora vem um espírito maligno. Deus abençoe meu amigo Leonardo. Vem um espírito maligno agora, permissivo, por Deus, para atormentar Saul. A Bíblia vai nos dizer que quem conseguia expulsar o demônio de Saul era Davi, dedilhando da harpa. Sabe por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Davi come, banqueteia, ele já tinha sido ungido a rei. Escuta isso, vamos aprender com Davi. Mas ele volta para o pasto, apacentando as ovelhas. Ele tinha unção de rei, mas não era o tempo de governo de Davi. Esse é o nosso problema. Nós queremos que o tempo de Deus se atrele ao nosso. O de Deus é o Kairos e o nosso é o Cronos. Nós vivemos na 24 horas. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Cerca de 13 anos, Davi tem que esperar para assumir o trono. Mas ele já estava sendo preparado. O nosso problema é que nós queremos assumir ofícios dos céus no despreparo espiritual. Eu não estou falando de físico, não. Eu não estou falando de alguém que é letrado, não. Eu estou falando de unção. Porque sem unção nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pode conhecer a Bíblia toda, mas sem unção ninguém é salvo, ninguém é liberto, ninguém chega aos pés de Jesus. Porque vira um rito comum, vira uma palestra. Jesus não quer palestrante, Jesus quer pregador. Até as palestras que Jesus tem usado, os pregadores aí, tem convertido. Porque a pessoa não precisa pular para pregar. Mas quando ela abre a boca, a unção chega, né? Tem pessoas que é calma ao extremo, mas quando abre a boca é cheio de Jesus. Chega a presença de Jesus, chega junto. Davi agora é a arma fundamental para trazer paz para Saul. Mas ele está no pasto. Davi não ficou achando, pai, a partir de hoje o senhor arruma outro pastor que eu não vou mais para o pasto. O senhor viu que o profeta, o sacerdote, o juiz Samuel veio aqui e derramou azeite e falou que Deus falou que eu seria rei. Não. Davi permaneceu na mesma humildade. Tá? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi entendia que a coroa não veio sobre a cabeça dele, a unção não veio sobre a cabeça dele por ele mesmo, veio por vontade e querer do Senhor. A Bíblia diz que passa-se o tempo. E aí está acontecendo uma guerra. No capítulo 17, começa uma guerra entre os filisteus e os filhos de Israel. O Golias, todos os dias, saía de manhã e à tarde, querendo alguém que guerreasse com ele. De manhã e à tarde. Ele chamava, tem algum homem dentre vós que pode guerrear comigo? Golias botava medo. Golias já chegava, né? Porque ele era um gigante. E passou 40 dias nessa situação. Jessé, com saudade, querendo saber notícia de guerra, manda chamar Davi no pasto. Para ele levar comida e ter notícia dos seus irmãos. Entenda bem, Davi não foi comissionado para aquela guerra. Mas Davi já estava preparado para guerrear. O nosso problema é querer se preparar quando a guerra está, sendo aí alarmada. Não, nós estamos em constante guerra. Por isso que nós temos que estar em constante preparação, irmãos. Davi já tinha vencido guerra no pasto que ninguém tinha visto. Se tivesse, plateia, se tivesse alguém vendo, poderia falar assim, tá vendo? Depois que ele foi ungido a rei, agora não tem quem para ele. Davi é o cara. Não. Davi já tinha vencido o leão, já tinha vencido o urso, já tinha vencido o lobo. E ele continuava na vontade e no querer do Senhor. Com o mesmo amor com as ovelhas. O problema do ser humano é querer desprezar aquilo que ele está vivendo no momento, porque Deus liberou uma palavra sobre a vida dele. Continue, persevere, espere, confie que Deus vai fazer aquilo que ele tem para fazer. Pastor, mas eu não estou vendo a luz no fim do túnel. Nós não precisamos de luz no fim do túnel. Porque a luz que nos alumia, ela alumia todas as coisas. Ela não está no final, ela está no princípio, ela está no meio, ela está no fim. Jesus é o alfa e o ômega. Deus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então nós não estamos cegos se nós estivermos na luz da palavra.
Salmo 119, verso 105. Nós estamos na luz da palavra. Davi estava tranquilo. Na tua família era sinal de anátema ou maldição. Nunca tinha condição, teria condição de chegar ao reinado, porque não era da sucessão real, não tinha sangue azul, não tinha nenhum parentesco com Saul. Não era um primo distantão, não. Mas ele era ungido do Senhor. Então nós temos que ser preparados e ungidos pelo Senhor, irmãos. E o que me chama a atenção é que Davi chega para visitar lá, quando ele vê aquela situação, os soldados começam a falar para ele, né? No versículo 25 ao 26, começa a falar o que Saul faria, né? Qual seria a benevolência daquele que enfrentasse Golias e vencesse Golias? Davi falou, como é que é? Deixa comigo que eu vou. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus Altíssimo? Quem é esse sem aliança para falar que todas essas coisas? Outro ponto. O exército era do Deus Altíssimo, mas eles não estavam se posicionando como exército do Deus Altíssimo. Eles estavam vivendo com medo. Pastor, eu não posso ter medo? Medo nós vamos ter, irmãos. Quando chega uma notícia, a primeira coisa que nos toma é o medo. Medo mas nós não podemos viver e avançar com medo. Não. Nós temos que avançar e viver por fé, não por vista humana. Será? Se der errado. Irmãos, nós não podemos falar isso. Nós temos que falar, se Jesus falou, vai acontecer. Se Jesus disse que vai fazer, ele vai fazer, eu só tenho que confiar. A Bíblia diz que Davi agora está lá falando, o seu irmão vem, né? Com briga, ouvindo Eliabe fica bravão. Engraçado que Eliabe não queria enfrentar o Golias, queria falar que Davi era presunçoso. Eliabe não queria guerrear com quem precisava, ele queria guerrear com seu irmão, que chegou lá com uma intenção boa de levar alimento e saber notícia para o seu pai. Você está entendendo o propósito? Às vezes as guerras que é para nós guerrearmos, nós estamos com medo. E as que não é, nós começamos a arrumar. Porque alguém se levanta e toma posição porque crê na palavra de Deus. Irmãos, deixa. Se eu e você não quer fazer, deixa Deus levantar quem quer fazer e que faça com unção, que faça com graça, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O problema é que nós temos medo de fazer e nós não queremos que ninguém faça. Mas hoje vai acabar isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que Saul estava pronto para levantar a bandeira branca. Prontíssimo. Aí Saul está chegando, Davi fala, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse circunciso filisteu. Eu vou guerrear com ele. Saul olhou e falou, você não tem porte de homem de guerra? Você não tem condição disso não? Ele falou, tenho, vou contar o testemunho. Eu tenho experiência. Já venci o leão e a ursa. Já venci no pasto as guerras. Eu já venci aquilo que foi proposto contra mim. Eu já venci a carne, já venci a soberba, já venci o egocentrismo no pasto. Tá? Já venci a minha carne deixando ela sem alimento 3 dias, porque o urso simboliza a carne. O leão, a soberba, a prepotência, tá? A autoridade, né, humana, porque a autoridade dos céus é diferente. Né? Quem tem autoridade dos céus não fica falando para qualquer um, ele usa na hora certa. Então Davi já sabia o que ele tinha feito. Falou, opa, não vai arrebatar a ovelha desse aprisco aqui não, aqui tem pastor. Saul fala, então vai. Quer minha armadura? Davi nunca tinha posto uma armadura. Davi nunca tinha colocado um capacete, nunca um sapato de guerra, não. Davi conhecia o cajado e a funda. As armas de Davi era aquilo que ele usava no pasto. Então as armas de guerra Deus coloca na nossa mão, nós não precisamos pegar emprestado com ninguém. O ministério do fulano é assim, e ele foi muito usado, eu vi, agora eu vou fazer igual. Não, deixa Deus te usar no teu ministério. Deixa Deus fazer aquilo que ele tem para fazer. Esse é o nosso problema. Querer ser igual aos outros. Tá? Irmãos, deixa Deus te usar na tua essência. Deus não tem cópia, não. Pastor Eduardo só tem um. Pode ter o mesmo nome, pode ser pastor, mas igual a mim só eu. Tá? Não tem cópia. Deus não faz nada com cópia. Pastor, me prova biblicamente.
Tomé era gêmeo, mas Deus só chamou Tomé, não chamou o irmão de Tomé. O Dídimo na Bíblia é gêmeo. Deus não chamou o outro irmão de Tomé, que era igual a ele, chamou só Tomé. Jesus chamou só Tomé, então não chamou o outro irmão dele. Então nós temos que entender que Deus não quer cópia. Tá? Deus não quer cópia, Ele quer que nós frutificamos naquilo que Ele tem. Davi não era igual a nenhum dos homens do exército. Davi não era igual a nenhum aqueles que estavam lá no exército de Saul. Nem igual aos seus irmãos, ele era ruivo, né? Mas ele tinha unção de Deus, ele já estava preparado para aquilo. A Bíblia diz que então Davi toma posição e vai para a guerra e diz que o Senhor entregaria Golias na mão dele. Tá? Vamos lá, hoje eu não vou falar da morte de Golias. Não vou falar detalhadamente, eu só vou falar que o gigante vai cair por terra. Mas eu quero que você entenda. Não ultrapasse os limites daquilo que Deus tem para mim e para você. Não ultrapasse. Nós não podemos ultrapassar. É no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Nós não podemos sair nem antes nem depois, é no tempo certo. Irmãos, e uma coisa que quando eu leio a Bíblia, eu entendo de Davi. Davi nunca falou mal de Saul. Ainda que Saul perseguiu ele, ainda que Saul tentou matar ele, ele tinha Saul como ungido de Deus. Teve a oportunidade de matar Saul, ele não o fez, porque ele sabia que mesmo nas falhas de Saul, Saul era um ungido do Senhor. Saul já tinha experimentado do melhor de Deus na vida dele. Ele falou, não, eu não posso matar aquilo que Deus ungiu. Então é isso, ninguém tem que morrer para eu e você assumir, não. Deus, ele abre. Quem não quer, aí é ele Deus. Eu também não vou entrar nesse assunto. Não vou ficar sendo balança, não, de precisão, não. Quem não quer, é ele Deus. Só que não fica, não permanece por muito tempo. Deus vai levantar quem quer. É o que eu falo. E eu não tenho medo de falar. A cadeira estava aqui antes de eu chegar, essa cadeira pastoral aqui. Até antes de eu me converter. Já tem 20 e poucos anos, 22 anos na igreja aqui. Eu estou indo para 17 anos de cristão. Só que eu também não posso abrir mão da oportunidade que Deus me deu. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Pastor, que isso? Não é soberba? Não. Já estava preparado aqui. Nasceu antes de mim, espiritual, essa cadeira aqui. Só que agora chegou a minha vez de se assentar. Então, para mim se assentar na cadeira, ninguém precisa, né, ser envergonhado. Ninguém precisa eu ficar falando. Não, irmãos, deixa Deus fazer. O nosso problema é que nós queremos fazer muito melhor que os outros com a nossa força. Agora na minha gestão, agora na minha vez, agora com isso que eu tenho, você vai ver. Não. É Deus que prepara. É Deus que limpa. É Deus que restaura. É Deus que põe de pé. É Deus que vai e impulsiona o ministério. Deus abençoe nossa irmã Ana Fernandes. Você já percebeu isso? Porque tem um monte de gente. Mas na hora de enfrentar Golias, ninguém quis. Nem Saul. E aqui é o ponto que eu entro para nós finalizarmos. Sabe por que o exército ficou com medo? Porque o medo já estava na vida daquele que foi chamado para governar, Saul. Porque o Espírito de Deus já não estava mais nele. Ele sabia que se ele fosse guerrear por ele mesmo, ele ia perder, ele ia morrer. Ele sabia que se ele fosse lá, Golias ia despedaçar ele. Porque ele já não sentia mais a presença de Deus. E eu quero trazer agora para nós, tá? Para você que está me ouvindo, especialmente. Se você não tem vencido essa guerra, é porque precisa de refazer a aliança com Deus. Se você não tem saído do lugar, é porque alguma coisa está errada. E o Senhor nos chama para conserto nessa manhã. O Senhor nos chama para nós vivermos o tempo de Deus. Deus não atrasa o tempo. Se ainda não aconteceu a promessa, é porque nós estamos tardando a promessa de Deus. Porque Deus foi misericordioso com Saul até o último instante. Mas ele começou a fazer aliança com Agag, começou a trocar boi e ovelha, dizendo que era para sacrificar o Senhor. Deus não quer sacrifício pagão, Deus quer sacrifício espiritual. E é nós que fazemos o sacrifício agora, é nós que somos o sacrifício. Samuel falou, não, Deus mandou matar. Desembanhou a espada e ó, juízo. Então nós estamos equivocados, irmão. Nós estamos fazendo aliança com coisas que não é para fazer. Pastor, que é isso? Às vezes nós estamos se aliançando pelos ouvidos.
pelos olhos, pela boca, pelos desejos, pela mão. Deus está falando, não pisa lá, nós vamos lá com os dois pés. Né? Não pega aquilo, nós vamos lá e pega com as duas mãos. Para com isso. Se posiciona. Coloque na tua cabeça. Vai depender de você. Vai depender de você. O que Deus tinha para fazer, Ele fez na totalidade através do seu Filho unigênito. A ação agora é nossa, a reação dos céus. Deus só quer alguém, como diz em João 4. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem o Pai em espírito e em verdade. Se Ele está à procura dos verdadeiros, tem alguém adorando na falsidade. Tem alguém adorando o que não conhece, como a mulher adorava, a mulher samaritana. Como os samaritanos estavam adorando. Tiveram 5 maridos, ou seja, 5 deuses pagãos que não resolveu nada. E agora o que tem não conhece. Ele não é teu marido. Conhecia Deus só de ouvir falar, mas não tinha intimidade com Deus. É isso que eu estou falando. Nós só vamos vencer guerra quando nós estivermos na intimidade com Deus. Nós só vamos viver as promessas quando nós deixarmos, né, de confiar em nós mesmos e confiar tão somente em Deus. Nós estamos se achando demais autossuficiente, irmãos. Nós estamos se achando demais autossuficiente. Por isso que o mal vem com uma promissória e fala assim, você não tem poder não, você falha nisso aqui. Tá? Porque no lugar, em vez de nós ficarmos no nosso lugar, nós queremos assumir o lugar do outro. Você viu lá o fulano? Você viu lá o ciclano? Você viu lá o beltrano? Mas ninguém quer guerrear as guerras, né? Só quer ver agora na hora da bênção, na hora que Deus está honrando. Mas e as guerras? Porque Saul não quis guerrear. Saul não quis guerrear. Mas quando eles voltaram para a cidade, as mulheres cantaram. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A inveja cresceu em Saul. Saul falou, tem que matar Davi. Aqui a aclamação é para mim. Aqui é o meu nome que tem que ser falado. Quem tem que ser falado, o nome de quem tem que ser falado é de Deus, é de Jesus. Não é meu nome, não é seu nome, irmãos. Não. Deus coloca, né? Deus levanta. Deus coloca na hora certa. Davi foi como um mensageiro, levando comida para saber notícias. Mas ele voltou vitorioso de uma guerra. Ele voltou como guerreiro. Ele voltou como vencedor. Às vezes nós estamos indo com um propósito, com um fim. Mas Deus está nos levando para o fim dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Para um propósito certeiro. Mas nós temos que estar preparados. Está na hora de nós vencermos o leão e o urso. Está na hora de nós vencermos a nossa carne. Está na hora de nós vencermos a soberba, a prepotência. Porque o leão, ele representa a força. O leão, ele é considerado o rei da selva. Davi venceu tudo isso no pasto, em silêncio, sem plateia, sem ninguém ver. Mas ele sabia da experiência que ele tinha com Deus. O maior lugar na presença de Jesus é aos seus pés. O lugar de humilhação, esse lugar é para nós. Quer vencer guerra? Vai para a humilhação, vai para a oração. Para de ficar falando. Para de ficar... O nosso outro maior problema é falar dos problemas para todo mundo, menos para Deus. Davi falou, o quê? Eu não vim aqui para guerrear com você não, Iago. Eu vim aqui para trazer comida e saber notícia, mas eu não posso me calar no meio dessa situação. Não importa, ele é grande, mas não é 2, não. O Deus que nós servimos é bem maior. Falou, eu não vim aqui para guerrear com você. Eu vim aqui para trazer alimento para você e saber notícia de você para o nosso pai. Mas esse aí sem aliança, esse aí sem propósito, eu vim para guerrear com ele. Se ele quer, não tem valente, eu vou me pôr na posição aqui. Porque eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência com Deus no pasto. E o Senhor dos Exércitos vai me dar vitória, vai me dar ele nas minhas mãos. É isso. Vença. Tá? Espere a hora de Deus. Espere o momento de Deus e vença as tuas guerras. Tá? Espere o momento de Deus e deixa Deus te honrar. Nós queremos honra de qualquer forma. Nós queremos mostrar para os outros, irmão. Nós queremos estar em evidência. Mas o nosso lugar é quanto mais eu diminuo, mais Deus cresce em mim. Tá? Foi com Naamã, quando ele descia no Jordão, nas águas turvas, Deus aparecia. Então fique com esta palavra nesta manhã. Lembrando dos irmãos aporeanos que hoje nós temos culto.
culto de quarta profética, né? Quarta profética nesta noite. E também nós estamos na busca pelo Espírito Santo, irmãos. Nós temos deixado esses cultos de busca pelo Espírito Santo, e sem a presença desse Santo Espírito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem a presença desse Espírito, nós não vamos conseguir nada, tá? Às vezes a pessoa fala, mas não fale línguas, né? Uma das evidências que a pessoa é cheia do Espírito Santo é línguas. Mas a maior evidência é o fruto do Espírito nela. A maior evidência que ela é cheia do Espírito é o fruto. Então nós temos que ter o fruto do Espírito em nossa vida. Nós temos que ter, não obras da carne, mas fruto do Espírito. Então eu te convido, você que é de Aporé e região, para estar conosco às 19h30, né? Tem sempre os irmãos ministrando aí, mas hoje eu ministrarei a palavra do Senhor, tá? Convide mais alguém. Nós sempre estamos aqui. Conte conosco, conte com as nossas orações e fiquem todos na paz. Nós estaremos agradecendo a Deus. Deus abençoe por você emprestar os seus ouvidos. Mais uma manhã para nós, né? Ter aí estado conosco nessa manhã abençoada e que a palavra de Deus ela flua na tua vida. Que a tua vida, a tua família seja encontrada, alcançada pelo Senhor. E que o maior movimento, que a presença de Deus em nossa vida aconteça. Tá? Porque o movimento não é pulo. Movimento não é gritaria. Movimento não é barulho, não. Movimento é a palavra de Deus se movimentando em nós. Ela entra nos ouvidos, vai para a mente e desce no coração. E o salmista diz, escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Então esse é o movimento. Então vamos ficar no movimento da palavra, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai. Nós estamos aqui nesta manhã para te louvar e buscar o tempo do Senhor todos os dias da nossa vida. Não é o nosso tempo, não é o nosso querer, não é o nosso agir, não é o nosso pensar. Não é o nosso achismo, Pai. Eu acho que deveria ser assim. Porque quem acha erra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele achou que a arca deveria ser carregada em carro de boi. Uzá morreu pela imprudência do rei. Então não é achismo, é certeza. Quando nós estamos certos do que a tua palavra diz, meu Pai, contra este fato não há argumento. Contra este fato não há condição ruim, não há incerteza, Pai. É que nós estamos querendo enfeitar o pavão e a palavra do Senhor é simples. Nós queremos buscar o profundo, o escondido e acabamos achando coisa que nem é da tua palavra. Mas nós temos que colocar ela em prática, Pai. Nós queremos a tua palavra no original na nossa vida, não o evangelho falso. Não qualquer evangelho. O evangelho agora de tudo pode, as portas abriram, um evangelho libertino, um evangelho sem compromisso, um evangelho podre. Não, Senhor, nós queremos o evangelho genuíno de Jesus. Ou nós queremos as boas novas de Jesus. Então eu te peço, Senhor, que a mesma, Pai, unção, a mesma unção que foi derramada sobre a vida de Davi, seja derramada sobre a vida dos meus irmãos. É o mesmo Espírito Santo, Senhor. É o mesmo Espírito, Pai. Vem alcançar vidas, famílias e propósitos. E nós não venhamos querer que ninguém tombe para nós assumirmos o lugar, porque o lugar quem dá é o Senhor. A porta quem abre é o Senhor, Pai. Eu não vi Josué querendo a morte de Moisés. Eu não vi, Senhor, tantos outros. Eu não vi Samuel querendo a morte de Eli. Eu não vi, Pai, Eliseu querendo a morte de Elias. Eu não vi, Senhor. Mas foi no tempo certo. E tantos outros, Pai. É que agora, às vezes, nós queremos algo, né? Nem Davi querendo a morte de Saul. É que agora nós achamos que é, né? Aí esse negócio, Deus tem pressa em usar. Não, o Senhor tem pressa que nós tomemos posse da salvação. Mas o Senhor prepara. O Senhor preparou Saulo, Pai. Saulo era um dos maiores teólogos. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era um homem, Pai, culto. Ele conhecia a lei. Mas o Senhor ensinou ele naquilo que o Senhor tinha para ele. O Senhor transformou ele. De perseguidor, ele começou a ser perseguido pelo teu amor, Pai. Então esse negócio que Deus tem pressa em usar é nada.
Mas quando alguém se aliancia com o Senhor, é filho obediente, logo desperta. E o Senhor prepara para a guerra, o Senhor prepara para avançar. Então nós estamos equivocados. Então nos dá, meu Pai, discernimento, nos dá sabedoria, nos dá visão, audição espiritual e ser conosco, fica conosco em o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz, se Deus assim nos permitir. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito. Deus abençoe.